Canal Esporte Total, momentos emocionantes no ar, trazendo informação sobre Fórmula 1, 7 principais mudanças de regras presentes na atual temporada. Assunto interessante sobre F1 para você, então deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse nosso site, é o informatudo.com.br/esportes. Também acesse lá no Facebook o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1, é o F1 Brasil Racers. Nosso site também, informatudo.com.br/esportes, e nosso Pix aí na tela, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora pra informação. Carros novos têm sido uma área de grande foco para as equipes nos últimos 12 meses e em breve os veremos em ação quando os testes de pré-temporada começarem. Mas essa não é a única coisa que é diferente este ano em comparação com a temporada passada, e há muito mais a observar quando se trata de mudanças que aconteceram em 2022. Vamos começar com o primeiro: unidades de potência congeladas. As atuais unidades de potência híbridas já fazem parte da Fórmula 1 há 8 anos, e nesse período um desenvolvimento incrível aconteceu. Mas com um novo conjunto de regulamentos da unidade de potência, atualmente sendo finalizados pelos diferentes fabricantes para o motor híbrido de 2026, que será alimentado de forma sustentável, um acordo foi alcançado para congelar as unidades de potência a partir de 2022, à medida que o foco se move para o futuro. Sobre esse motor híbrido que a Fórmula 1 está adotando com combustível sustentável, deixe sua opinião nos comentários. Muitos dizem que o futuro é elétrico. Será que o futuro pode ser movido a combustível sustentável? Quero saber sua opinião, deixe aí nos comentários. Será que a Fórmula 1 está indo para o caminho errado? Bom, tal restrição limitará os recursos necessários para perseguir o que são ganhos cada vez menores, mantendo os custos baixos para os clientes, ao mesmo tempo em que permite que o trabalho na próxima geração de unidades de energia comece a sério. Isso não quer dizer que quaisquer problemas de confiabilidade que possam ocorrer serão bloqueados pelas próximas 4 temporadas, já que os fabricantes estão autorizados a solicitar à FIA para realizar modificações, abre aspas, exclusivamente para fins de confiabilidade, segurança, economia de custos ou mudanças incidentais mínimas, enquanto vários componentes menores também estão excluídos das restrições de homologação. Número 2, um retorno a um teste de pré-temporada em 2 partes. O ano passado viu a pré-temporada mais curta da história da Fórmula 1, já que os regulamentos técnicos, em grande parte congelados, significavam que as equipes só precisavam de 3 dias de testes antes da corrida de abertura, com todos os 3 ocorrendo no Bahrein. Com uma mudança tão grande dos regulamentos técnicos para lidar e carros novos para tentar superar, esse cronograma foi dobrado para 2022, com o primeiro teste em Barcelona, de 23 a 25 de fevereiro, antes do teste oficial pré-temporada no Bahrein, antes da primeira corrida em 10 e 12 de março. Ainda são apenas 3 dias por piloto para se familiarizar com suas novas máquinas, no entanto. Então todos no grid estarão esperando por um bom funcionamento, já que qualquer problema pode deixá-los com o pé atrás, indo para a rodada de abertura. Número 3, reforço das restrições aos ensaios aerodinâmicos. Outro novo regulamento que entrou em vigor na temporada passada foi a escala móvel de testes aerodinâmicos, uma combinação de tempo de túnel de vento e CFD, com base em onde uma equipe estava sentada no campeonato de construtores. Lembrando que CFD é uma abreviação para Computation Fluid Dynamics, uma ferramenta usada por projetistas de Fórmula 1 que usa matemática complexa e simulação para prever o fluxo de ar aerodinâmico, normalmente usado em conjunto com a pesquisa tradicional em túnel de vento. E as restrições são trabalhadas em 2 pontos durante cada ano, assumindo a posição de chegada da temporada anterior, para que a Mercedes tenha a menor quantidade de tempo para os primeiros 6 meses de 2022 e a Haas mais, e depois as posições em 30 de junho. E este ano as coisas ficaram ainda mais rigorosas. As regras de 2021 compararam a equipe que terminou em 5º lugar no campeonato como tendo a quantidade normal, ou 100% do tempo de teste aerodinâmico permitido pelos regulamentos, e a partir daí as outras equipes obtiveram mais, se terminaram abaixo na classificação, ou menos se terminaram mais alto.
Nessa escala, o primeiro lugar no campeonato de construtores obteve 90% do valor normal e a equipe em último lugar obteve 112,5%. Essas diferenças são muito maiores a partir de 2022, com a equipe de referência, que recebe 100% do tempo, alocado agora à equipe em sétimo lugar. A partir daí, as equipes são divididas em intervalos de 5%, o que significa que o primeiro lugar recebe apenas 70% do tempo de teste aerodinâmico, em comparação com o 10º lugar, que recebe 115%. 4. Um nível de limite orçamental mais baixo. Uma das condições do teto orçamentário que estava sendo introduzido na Fórmula 1 era que houvesse um caminho deslizante que tornasse mais viável para as equipes maiores reduzirem seus orçamentos para o nível correto, conforme necessário. Assim, enquanto o valor inicial da linha de base era 145 milhões de dólares em 2021, isso continuará a cair nas próximas temporadas. Este ano, o valor foi reduzido para 140 milhões de dólares, embora existam alguns aspectos técnicos que significam que o valor final é mais do que isso. Dado o impacto de corridas extras nos recursos de uma equipe, não apenas financeiramente, mas também em termos de peças necessárias, há uma concessão de que cada corrida com mais de 21 anos em uma temporada permite um aumento de 1,2 milhão de dólares para o limite. O que significa que nesta próxima temporada, quando estamos definidos para ter 24 corridas, o limite ficará oficialmente em 142,4 milhões de dólares. 5. Um novo formato de fim de semana. Não é uma mudança maciça, mas para tentar reduzir a quantidade de tempo que as equipes estão fora de casa, o formato de fim de semana foi ajustado para fins de semana que não são da sprint para garantir que os treinos sejam mais tarde em uma sexta-feira. As 2 sessões de treinos de 1 hora permanecerão, mas agora acontecerão na sexta-feira à tarde, com as equipes realizando tarefas de mídia pela manhã. A intenção é que elimine a quinta-feira como um dia inteiro na pista para todas as equipes e pilotos e corte o que era um fim de semana de corrida de 4 dias, com 3 dias de ação em pista, em um final de semana de corrida de 3 dias, mas ainda com corrida em todos os 3 dias. Essa mudança que chamou muito a atenção em 2022. Deixe seu comentário também, o que você achou da corrida sprint, desse novo formato, qualificação na sexta, sprint no sábado, sprint gerando grid de domingo, enfim, deixa aí o seu comentário. 6. Saídas de prática obrigatórias para novatos. Um dos maiores desafios para os jovens pilotos nos últimos anos tem sido a falta de oportunidades de pilotar carros de Fórmula 1 para tentar provar que são dignos de um assento, com limites rígidos de teste entre os calendários de corridas. Isso é muito bom, né? Poder colocar os jovens ao volante dos carros. Embora as equipes tivessem a capacidade de correr com pilotos diferentes durante as sessões de treinos de sexta-feira, se quisessem, isso raramente acontecia com as equipes maiores, pois se concentravam nos preparativos para a corrida. Assim, para aumentar as chances para os novatos, agora é obrigatório que uma equipe lhes dê uma saída no TL1 em pelo menos 2 ocasiões. Isso significa que cada equipe deve usar um piloto que não tenha largado mais do que 2 grandes prêmios, e eles podem usar o mesmo piloto 2 vezes, ou 2 pilotos diferentes para uma sessão cada, se preferirem. Cabe às equipes, quando optarem por usar suas sessões obrigatórias, portanto, ficarem de olho nas mudanças antes de cada fim de semana de corrida, pois as diferentes saídas de novatos provavelmente serão espalhadas ao longo do ano. Outra coisa que também chamou muito a atenção, né? Foi legal ver os novatos, inclusive brasileiros, ao cockpit dos carros. E por último, 7. Novos regulamentos relativos aos pneus. Como parte dos novos regulamentos técnicos, o tamanho do pneu mudou de 13 para 18 polegadas, mas isso também andou de mãos dadas com as novas regras sobre seu uso. A primeira mudança é uma regra que se relaciona com as mantas de pneus que as equipes usam para aquecer os pneus quando estão na garagem. Anteriormente, os pneus dianteiros podiam ser aquecidos a 100 graus Celsius, mas isso caiu para 70 graus a partir de 2022, enquanto os traseiros estavam a 80 graus, mas agora também caem para 70 graus. O resultado é um pneu mais frio ao sair dos boxes e uma abordagem diferente necessária dos pilotos em suas voltas de saída, bem como uma nova abordagem para os compostos de pneu da Pirelli.
Isso faz parte do programa de sustentabilidade em andamento da Fórmula 1, com menos aquecimento significando uma menor pegada de carbono. Fizemos um vídeo já aqui no canal sobre isso, é possível até que muito logo, muito em breve, os aquecedores de pneus sejam proibidos na Fórmula 1. Vou deixar o link aqui no card ou na descrição para você que perdeu. As pressões dos pneus em funcionamento também devem ser mais baixas, porque a parede lateral menor do pneu de 18 polegadas o torna mais robusto, de modo que as equipes têm um novo conjunto de parâmetro para lidar, além das diferenças físicas nos próprios pneus. Tá, então, para você relembrar, ou para você que talvez não entende muito de regra, não soubesse das regras, as 7 coisas que mudaram na Fórmula 1 neste ano, que está afindando as mudanças na Fórmula 1 2022. Chegou até aqui, meu amigo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada, vídeos diários sobre os esportes que abordamos aqui no canal. Acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes. E o nosso Pix está aí na tela também. Se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima.